aquela menina, bola de cristal. Futuro doido, eu abro quebra-vento. Eu ia ver o filme, soube do final. São quase 6, eu já perdi a missa. Eu ia ver a moça, mas eu me atrasei. Saí do carro e nem travei a porta. Eu vi você gritando o nome, eu disse, peraí, menina. Você me olhou com aquela cara de não sei. Peraí, menina. Tá tudo doido, tudo errado, mas eu te encontrei. Eu nem sabia mais sequer como era o jeito. E Pedro ainda tinha medo de trovão. Aqui é o edifício que foi originalmente da indústria Lidgerwood, que era uma indústria metalúrgica. Ela fabricava elementos de ferro, vários tipos de materiais de ferro, mas também fabricava equipamentos até para a agricultura com o ferro que era importado da Inglaterra. A própria indústria era inglesa. Eu vou pesquisar mais detalhadamente, mas o que eu sei é isso. Durante algum tempo ela também foi transformada, esse prédio é tombado, ele está preservado relativamente bem. Ele foi tombado pelo patrimônio histórico e durante muito tempo foi o Museu da Cidade de Campinas, que no momento não está mais aqui, porque esse prédio está em reforma. Não sei o que será, mas é um belo prédio, um belo exemplar da arquitetura inglesa que sobreviveu. Tem o outro que era concorrente deles, que é a Mark Hardy, que ficava um pouquinho mais ali, distante, e que está em ruínas. Eu vou tentar chegar lá para procurar essas imagens o que sobrou da Mark Hardy. Aqui é o lugar onde foi a concorrente, a Mark Hardy. A Mark Hardy foi um terreno bem grande, era uma indústria metalúrgica, uma indústria pesada, porque Campinas teve a industrialização. Descobri, fazendo a pesquisa, que Campinas sempre teve, né, esse tipo de personagem pitoresco, alguns deles bem conhecidos. E na época da escravidão já havia indústria. Isso que é a novidade para mim. Eu achava que a industrialização aqui começou no finzinho da escravidão ou depois da escravidão, mas na verdade não, em plena escravidão. Já na primeira metade do século XIX, as primeiras indústrias de Campinas nasceram, e essas que são as metalúrgicas, elas começaram a operar, a fabricar, no período em que Campinas ainda tinha o regime escravista de trabalho. Eu só não descobri se escravos trabalhavam em indústrias. Talvez eu venha descobrir isso. Eu pressuponho que, mesmo que fosse o período da escravidão, nas indústrias a mão de obra era livre. E boa parte dessas indústrias eram pequenas indústrias, quase artesanais, mas já havia a Lidgerwood e a Mark Hardy, que eram já grandes pelo padrão da época. O que sobrou da Mark Hardy ficou mais em ruínas do que o da Lidgerwood. E eu sei que queriam até demolir, mas não podem demolir porque está tombado pelo patrimônio histórico. Eu estou aqui nos fundos do que hoje é a Igreja do Nazareno, mas este prédio foi
de uma fábrica de elásticos. Eu me lembro quando ele foi trocado, a igreja trocou, ela ficava num prédio na Francisco Glicério, que ainda existe hoje, mas era bem menor. Então ela trocou, eu não me lembro, era uma espécie de empresa que lidava com automóveis, eu não me lembro agora exatamente o que era. Mas isso foi nos anos 80, 90, eu também já não me lembro exatamente em que ano que foi essa troca. E ainda tinha o aspecto de fábrica, porque a empresa que era dona não tinha interesse em nem preservar, nem em continuar dona daquele imenso galpão. E o pastor Lázaro Aguiar Valvassura, que era o pastor titular da Igreja do Nazareno, que ficava na Francisco Glicério, ele tinha muito interesse porque ele queria aumentar, né? Ele vivia em competição com outros pastores, inclusive da própria Igreja do Nazareno internacionalmente. Então havia igrejas lá nos Estados Unidos com mais de 3.000 membros, então era a meta dele, era 400 membros, ele queria ter 3.000, mais do que isso. Então ele comprou o prédio que foi de uma antiga fábrica, só que tombado pelo patrimônio histórico. Ele não podia derrubar, porque se pudesse derrubar, a empresa anterior teria feito isso, né? E ele, como pastor, que estava pouco se lixando para patrimônio histórico, eu me lembro porque, é claro, eu tinha uma formação anterior, eu já era pastor, já era bacharel em teologia, mas antes eu tive formação em ciências sociais, e eu me lembro porque eu ficava muito chocado ao ouvir coisas horríveis que ele dizia, porque por ele o patrimônio histórico só atrapalhava, claro, só atrapalhava os planos pessoais dele, de engrandecimento da personalidade dele e de tornar o prédio da ex-fábrica tombado em uma igreja começando do zero, né? Essa parte que estamos aqui no fundo, depois foi do zero mesmo, virou o Instituto Jaime Krates I, que depois não está mais aqui, está lá no Taquaral, e também virou um lugar onde eu dei aula de cursos teológicos também. Então, eu me lembro disso, que para a liderança, o patrimônio histórico e o tombamento eram um estorvo. Então, anos depois, eles fizeram algumas reformas, só não podia mudar a fachada, coisa que nós temos a fachada até hoje. Ela lembra uma fachada tipicamente de fábrica, mas como a lei não falava de telhado, e já aconteceu outros casos aqui, como um casarão da Avenida, perto da Avenida Bournier, do hospital, que como não falava nada de telhado, então surgiu de dentro do casarão a fachada toda preservada, mas um espigão, um prédio alto, que descaracterizou completamente, né? Ficou uma coisa horrível, ficou nem o prédio original e nem uma coisa nova, ficou uma coisa brega. E é mais ou menos isso, ele fez um telhado que não tem nada a ver com o telhado originário da indústria de elástico, mas ainda existe, o prédio está aqui. Ele até antecipou um processo posterior, né, de transformar cinemas e fábricas em igrejas, e geralmente igrejas neopentecostais, porque o que eles queriam era gente. E gente para quê mesmo? Eu sempre fazia essa pergunta: para que o que eles chamam de evangelização? Para converter pessoas. Para quê? Para que elas se tornem membros da igreja deles. E para que tudo isso? Para que elas contribuam com dinheiro. Como? Por meio dos dízimos e das ofertas. Para quê? Para que o pastor possa ter um salário, ele possa ter o carro do ano, ele possa viver nababescamente, porque o pastor Lázaro Aguiar Valvassura, eu me lembro que ele ficava chantageando a igreja, e eu era seminarista, eu ficava ouvindo e analisando criticamente aquilo lá.
E ele ficava chantageando a igreja que ele ia embora, ele ia voltar para o Rio de Janeiro, porque ele era amigo do Silas Malafaia. Ele trazia o Silas Malafaia, né? Quem sabe, né? Não se sabia na época, mas o Silas Malafaia deu dinheiro para um dos seus pastores subordinados levar metade da igreja. E eu fiquei sabendo depois que o Silas Malafaia deu dinheiro. Aí eu falei assim, eles se merecem, sabe? Porque eu hoje não posso me aposentar porque eu fui escravo da igreja do Nazareno. E por quê? Porque eu não tenho do que me envergonhar, porque eu fiz um voto de pobreza e eu não queria enriquecer às custas de dízimos e ofertas de crente nenhum. O meu objetivo era aquele que parece que é um sonho, uma utopia hoje em dia, né? Porque as igrejas viraram empresas. A mentalidade que veio é a mentalidade empresarial, e a minha não, era pastoral, era cristã, era de ajuda aos pobres, de ajuda ao próximo. Então eu não tenho do que me envergonhar nisso. Mas por outro lado, eu mal ganhava dinheiro para me sustentar. Como é que eu ia contribuir com o INSS? Enquanto outros pastores tinham todos o apoio. Por quê? Porque faziam aquilo que no livro dos Atos dos Apóstolos, Pedro, um dos principais dos apóstolos, não gostava, que é beijar os pés do pastor Lázaro Aguiar Valvassoura. Então, se o preço a pagar era beijar os pés de um ser humano, eu poderia dizer de outro modo, isso também é chamado de puxa-saquismo. Então, se tem uma coisa que eu não suporto, é puxa-saquismo. Pois é, o principal puxa-saco deles, que foi meu aluno também lá na Faculdade Teológica Nazarena, Galã de Zenema, foi ele que levou metade da igreja e criou uma outra igreja. E eu sabia que ele tinha criado uma outra igreja, que ele era do Ministério do Louvor, e que as pessoas gostavam, os jovens gostavam dele. Hoje ele já não é tão jovem. Ele estava no meu casamento. Mas eu não sabia que essa igreja era a mesma do Silas Malafaia. Então eu pensei, ele se merece, porque foi o próprio Lázaro Aguiar Valvassoura que deu gás e combustível para esse ser maléfico, nefasto. Porque aonde eu vou, eu faço sermões contra ele. Silas Malafaia, você não está à altura de Calvino. Isso eu disse lá em Genebra, no Muro dos Reformadores. Disse nos Alpes. E eu digo aqui, você não está à altura dos reformadores de 500 anos atrás. Nenhum desses está à altura do John Wesley, porque essa igreja, a do Nazareno, ela vem da tradição anglicana, da igreja metodista, mas vendeu-se a alma para conseguir aumentar o número de fiéis para competir com os outros pastores, né? Porque eles ficavam competindo para ver qual que era a igreja maior, a que crescia mais, né? Eu frequentei durante um tempo a reunião de pastores, que era na segunda-feira depois dos cultos dos domingos, e a pergunta era essa, e também anualmente tinha que prestar relatórios de quanto que a igreja cresceu em membresia, e tudo porque também queria se saber se que a arrecadação em dinheiro tinha crescido. Agora, a igreja do Nazareno nunca foi uma igreja neopentecostal como essas Universal do Reino de Deus, e essas que são piores ainda, né? Mas a liderança local foi negociando todos os princípios mais sólidos do wesleyanismo e daquela teologia que eles chamavam de tradicional, né? Então eles foram pentecostalizando. Então o Pentecostes do John Wesley nada tinha que ver com o das Assembleias de Deus, nada tinha que ver com falar em línguas estranhas, que na verdade é língua nenhuma. Aquilo não é língua nenhuma. O termo teológico que se usava era o glossolalia. E lá no grego do Evangelho e no grego do Novo Testamento, quando se fala glossolalia, está se falando língua nenhuma. E quando se fala a palavra xenolalia, está se falando de um idioma estrangeiro. Então, a igreja do Nazareno, ela nasceu com o nome pentecostal, mas para não confundir a igreja com
esse movimento da Rua Azusa, que é a origem de todos os pentecostais, ela retirou do seu nome o nome oficial pentecostal, exatamente demonstrando que o pentecostal de que falava ali era o avivamento do John Wesley, nada a ver com o glossolalia, o falar em línguas e outras coisas mais que hoje chegou ao ponto de distorcer um tanto o evangelho, né, que além de ter virado uma franquia, uma empresa que vende uma mercadoria chamada fé, agora vende o quê? Vende uma mercadoria chamada fé na prosperidade de que a pessoa vai ficar milionária sem trabalhar, só pela fé. Então não é o trabalho que gera riqueza, é a fé. A fé no quê? Na fogueira santa de Israel. Mas a única coisa que a fogueira santa de Israel gera é o banco do Edir Macedo, que fica cada vez maior. Então, para ele, muito legal. Agora, para quem contribui com a fogueira santa de Israel, o que acontece? A cultura da falência. Porque não existe riqueza baseada na especulação, muito menos a especulação de fé. A riqueza sempre é gerada pelo trabalho. E, por incrível que pareça, né, é uma igreja que foi construída em cima de uma antiga fábrica, onde operários trabalhavam e geraram a riqueza dos donos da fábrica. Agora, são fábricas de vender uma mercadoria chamada fé, que é coisa nenhuma. Mas há quem compre essa mercadoria e que invista o que tem e o que não tem numa fogueira tipo fogueira santa de Israel, que não é nem santa nem de Israel, mas que gera com certeza uma grande quantidade de gente que vai à falência porque acredita numa mentira. E a boa nova do Evangelho não é a mentira. Aliás, o Evangelho de João diz que o pai da mentira é Satanás. É porque eu estou olhando para cá. É uma tristeza, porque eu cheguei antes que demolissem o final que sobrou da fábrica de chapéus Vicente Cury. Eu acho que aconteceu isso porque o prédio não foi tombado pelo patrimônio histórico. E eu estou aqui testemunhando o final de uma era, né? Uma era da indústria ponto 2, porque a própria igreja do Nazareno, que está um pouquinho mais adiante, ela também era fábrica de elásticos, né? Então era da indústria leve, diferente da McHart e da Lydia Wood, que era indústria pesada mesmo, metalúrgica. E isso me surpreendeu, porque Campinas já tinha quase o ciclo completo da indústria, desde a pesada até a indústria leve, tanto de alimentos quanto de chapéus, de tecidos, de fiação, e quase nada disso está sendo preservado. Essa fábrica, que eu passei de frente muitas vezes, ela funcionou até o século XXI. Não faz muito tempo que ela foi à falência. Ela ainda fabricava chapéus. Agora ela está sendo apagada. É o capital imobiliário, né? Ele apaga, ele compra, arrasa, destrói, constrói, depois ele arrasa, destrói o que construiu, para depois ele destruir de novo o que ele construiu novamente em cima. É um ciclo eterno, porque quando ele não tem limite algum, é diferente. Na Europa não é assim que acontece, né? Ele tem limite. Então ele não vai podendo arrasar. Agora, é bem típico do capital imobiliário paulista. Eles não percebem o valor agregado que há na história do lugar. Então vai ficando uma cidade descartável, do mesmo jeito que uma cidade, como se fosse um copo plástico que se descarta para poluir a natureza. Tudo aquilo que há de pior na Revolução Industrial ponto 1 e ponto 2.
Agora a gente está na Revolução Industrial ponto 4. Eu ainda espero passar lá na frente, né, de uma dessas grandes indústrias que fica já na cidade de Jaguariúna. Mas eu estou triste, eu não estou gostando de ver isso. Uma fábrica sendo totalmente arrasada. Era o que queriam fazer com o prédio que hoje é da Igreja do Nazareno. Só não fizeram isso porque o prédio estava tombado pelo patrimônio histórico. Mas eu lembro com o Jan, né? Fomos em um restaurante muito bom. Era mineiro? Escolher as coisas sim, mineiro. Lá, esse, não lembro, Visconde de Mauá. Visconde de Mauá. Mauá, era perto, ou nessa cidade. Você comeu a comida mineira. Porque na fronteira entre Rio de Janeiro e Minas Gerais tem pequeno rio lá que separa o Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Se você passa no ponte, você vai no rio para Minas Gerais. Então foi a sua primeira vez que você comeu comida mineira, mas era assim? Era essa? Igual sim, essa? é igual essa, sim. Tinha coisas que você podia escolher, como aqui, as coisas assim. Olha, eu estou bem na frente da fachada, da entrada do portão da Motorola, que é uma indústria moderna, né, da Revolução Industrial ponto 4. Vou falar algumas coisas sobre especificamente esta indústria. Bem, tem um guarda ali que provavelmente vai dizer não pode, mas não pode por quê? Aqui é território livre do Brasil. Isso não pertence a país algum que não seja o Brasil. Eu não estou fazendo nada de ilegal. Eu estou fazendo um filme sobre a indústria e a história do operariado brasileiro. Mas já tem os repressores lá me impedindo. Essa Motorola, no começo, ela era uma indústria americana. Havia ali a bandeira do Brasil e dos Estados Unidos. Eu ficava revoltado porque, pela lei brasileira, aqui é território brasileiro e não território americano. Depois ela foi vendida, a Google comprou, depois vendeu, a Lenovo comprou. O nome continua o mesmo, mas já não sei nem atualmente qual é o dono. Mas é uma indústria de alta tecnologia, mas ela monta celulares e, não sei, coisas parecidas com celulares, tipo notebooks, tipo esses aparelhos eletrônicos diversos, né? Muitos deles até já desapareceram, mas é um típico da indústria que esse estado ainda continua tendo. Houve um processo de desindustrialização, 2/3 das indústrias brasileiras desapareceram nesses últimos anos, especialmente no último governo, mas nem tudo desapareceu. E assim, Campinas, hoje eu vi e filmei 2 ex-indústrias, por acaso também capital estrangeiro, né? A Lidgerwood e a McHardy, mas aqui ainda estou vendo o capital americano ainda presente no solo brasileiro e com essa repressão, como se a gente estivesse sendo colonizado. A minha própria esposa voltou, depois que ela foi demitida da Telesp, a trabalhar aqui como operária por um período provisório, porque veio o neoliberalismo e a própria linha de montagem é terceirizada. Então, até que ponto a indústria que nós vemos ali no letreiro é
está presente, eu não sei, porque tudo é terceirizado. Eu costumava dizer nos anos 90 que até o logotipo vai ser terceirizado, então a gente não sabe exatamente quem que é o dono, onde ele mora. Faz parte dessa política do neoliberalismo, mas a indústria ainda continua, está presente, né? O problema é que a China é que se industrializou mais rapidamente e manteve o controle do governo, do Estado, sobre a economia nacional. Ela ainda é planejada de acordo com os interesses do Estado chinês. Essa é a diferença, né? Então, assim, aqui eu me lembro de que se colocava a bandeira americana como se aqui fosse um território americano, e não é. Então é uma tristeza ver o que eu vi, a fábrica do Chapéus Curi sendo demolida, mas aqui tem aí uma planta industrial. Aqui antes eu vi essa planta sendo construída porque aqui era uma fazenda de laranjas. Nos anos 90 ela foi comprada, as laranjas ainda preservadas, depois elas foram cortadas, não há mais as laranjas, mas construíram uma planta industrial bem moderna, com arquitetura modernista, mas não queima, por exemplo, nada, não há chaminés aqui, mas ainda é uma indústria. Então a indústria não desapareceu. Agora, as relações de trabalho passaram por profundas transformações, que quem trabalha como operário já não tem mais ligação direta com os donos da indústria. Esse é um problema. Outro é, eu tenho um sobrinho que se formou em indústria, se informou em tecnologia da informação e ele trabalha aqui nessa indústria. Agora, claro que ele não trabalha como operário, né? Mas é a tradição da família, porque a avó dele também foi operária, o avô também foi operário, e ele é tipo um engenheiro. Mas quem é que manda nele? Não sei. Rodoviário, o som da gasolina, o olho da menina, bola de cristal. Futuro doido, eu abro quebra-vento. Eu ia ver o filme, soube do final. São quase 6, eu já perdi a missa. Eu ia ver a moça, mas eu me atrasei. Saí do carro e nem travei a porta. Eu vi você gritando o nome, eu disse: peraí, menina. Você me olhou com aquela cara de não sei. Peraí, menina, tá tudo doido, tudo errado, mas eu te encontrei. Eu nem sabia mais sequer como era o jeito, e Pedro ainda tinha medo de trovão. Passado bom pregado na parede, eu te casei comigo por causa de um peraí. Menina, você me olhou com aquela cara de não sei. Peraí, menina, tá tudo doido, tudo errado, mas eu te encontrei. Planalto, pedra, pau, pessoa, picadeiro, gelo, cocaína, capa de jornal, avenca, vidro, corte, dor e metiolate, prostituta, cruz e flagra de aluguel. Terceira criança, segundo caderno, mapa do inferno, um crime capital. Anos de astros e papel carbono, e no meio disso tudo um grito: peraí, menina, você me olhou com aquela cara de não sei. Peraí, menina, tá tudo doido, tudo errado, mas eu te encontrei. Na rodoviária, o som da gasolina, o olho da menina, bola de cristal. Futuro doido, eu abro quebra-vento. Eu ia ver o filme, soube do final. São quase 6, eu já perdi a missa. Eu ia ver a moça, mas eu me atrasei. Saí do carro.